Sua manhã com mais alegria. Só aqui na Clube FM. Você está ouvindo Manhã na Clube. Está no ar, Terça da Saúde. Terça da Saúde. Um programa feito para esclarecer todas as suas dúvidas sobre saúde. Terça da Saúde. Aqui na Rádio Clube. É isso aí, são 10 horas e 33 minutinhos aqui do nosso Manhã na Clube. Tá começando mais um Terça da Saúde. E, é claro, setembrou e a gente não tem como deixar de falar do Setembro Amarelo. Ontem a gente teve uma entrevista muito bacana com o Rodolfo, que é o coordenador de saúde mental do município, e ele disse que tem que falar sobre, e a gente tem que falar sobre mesmo. Então, hoje a gente recebe aqui a doutora Patrícia Pires, que é psiquiatra, mais uma vez aqui para falar sobre o Setembro Amarelo, mas primeiro eu quero dar bom dia para Verônica e bom dia para todo mundo lá da Fórmula Certa. Olá, bom dia, Vanessa, bom dia a todos os ouvintes e bom dia, nossa convidada especial de hoje, doutora Patrícia Pires. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Bom dia, doutora. Oi, Verônica. Bom dia, Vanessa. Bom dia, Guaxupé e toda a região. É isso aí. Nós vamos falar mais uma vez, eu acho que como até o Rodolfo ontem mesmo falou, precisa falar, precisa desmistificar. Ainda falar sobre o suicídio é um tabu muito grande, e quanto mais a gente falar, mais as pessoas se sentem conectadas, não a cometer o suicídio, mas a buscar ajuda, que eu acho que o importante de se falar sobre isso é isso. E a Verônica tem uma informação importante que estava compartilhando aqui com a gente antes de entrar. Então, doutora Patrícia, eu estava estudando ontem, né, sobre o assunto, o porquê desse nome Setembro Amarelo. O que aconteceu, a origem, né? E aí eu vi que nos Estados Unidos, no Colorado, um jovem de 17 anos, ele tinha um Mustang amarelo, ele tinha muitos amigos, ele era muito alegre, muito querido por todos do colégio, e ele cometeu suicídio. Ele foi encontrado sem vida dentro do carro. E isso daí revolucionou os Estados Unidos, todo mundo ficou muito abalado com a morte deste adolescente, deste jovem. E aí os Estados Unidos consagrou o mês de setembro o mês de conscientização, de apoio às pessoas para evitar, né, e diminuir o número do suicídio. É verdade que o número de suicídio tem aumentado muito, crescido muito entre jovens? Verônica, infelizmente sim, isso é um fato real. Está acontecendo, cada vez mais jovens e mais novos ainda estão tentando e estão cometendo suicídio, sim. Na minha opinião, eu consigo enxergar que essa juventude de hoje em dia, né, eles têm muita baixa tolerância à frustração. Essa tecnologia, né, a internet tá aí, veio para nos agregar muito, porém, acabou mudando muito o estilo de vida das pessoas. Tudo tem que ser para já, para agora, para ontem. Eles não sabem aguardar nada. Então, muitas das vezes, eles não conseguem se frustram muito. Os seus objetivos para agora, né? E acabam se frustrando. Isso mesmo, essa é a palavra certa, é a frustração. E também eu consigo enxergar que os jovens hoje tá tendo muito acesso às drogas. E isso está fazendo com que o número de tentativas e de suicídios mesmo está aumentando entre os jovens. Cerca de 30% tem aumentado a cada ano, infelizmente. E as drogas sintéticas, né, dizem que elas descontrolam demais o funcionamento, né, da autoestima, do cérebro, enfim, e esse acesso aumentou demais, né? Aumentou. Essas festas, né, que dura aí 24, 48 horas, 72 horas, eles usam muito drogas sintéticas que são estimulantes para eles aguentarem aí essa maratona toda, né? As raves. As tais raves, e acaba com o tempo dando essa desorganização cerebral. Doutora, e no seu âmbito profissional, o que você fala pra gente,
relação direta da depressão, alta ansiedade com as incidências de suicídio. Está diretamente relacionado? Sim, Verônica. 98% das pessoas que cometem o suicídio está relacionado a algum problema mental. Não necessariamente a depressão. Mas lógico que a depressão está em primeiro lugar. Mas nós temos também doenças relacionadas como a bipolaridade, a esquizofrenia, o uso abusivo de drogas, né? Vamos falar assim, os dependentes químicos, os transtornos de personalidade, não sei se eu tinha comentado, os transtornos de ansiedade, algum outro transtorno psicótico. E também, Verônica, mas existe sim as doenças que não são psiquiátricas, que fazem com que a pessoa pense, tente e consiga o suicídio. São doenças como o HIV, o câncer, a esclerose múltipla, doença de Parkinson, epilepsia, infarto, AVC, a DPOC, que é insuficiência pulmonar, doenças reumatológicas como lúpus. Geralmente, quando as pessoas recebem o diagnóstico, é um baque muito grande, né? E nessa época, geralmente, onde elas pensam no suicídio. Ou quando realizou algum tratamento, né? Porém, não teve resposta adequada para a relação daquela doença que ele está tratando. É nessas duas fases que eles mais pensam no suicídio. E o paciente com tendência ao suicídio, ele emite algum sintoma? Ele demonstra? Olha, pode ser que sim, pode ser que não. Tem pessoas, né, que quando a família, de uma certa forma, tem um contato constante com ela, começa a perceber que o comportamento está se alterando. A pessoa passa a conversar menos, querer ficar mais isolada, começa a ter prejuízos, seja no trabalho, seja na escola, né? Não está mais sorrindo tanto, deixou de gostar das atividades que antes amava fazer. São sinais de alerta. Pensar assim, não necessariamente o suicídio, mas pensar, poxa, aquela pessoa não está bem. Vamos acolhê-la, vamos conversar, tentar entender o que está acontecendo e às vezes consegue tirar da pessoa sim, né? Se ela está com ideias ou não do suicídio. No caso assim, de alguma família, muitas vezes a pessoa se fecha para a própria família, né? Que são as pessoas que estão diretamente ligadas e às vezes eu vejo muito isso. E às vezes uma pessoa de fora consegue arrancar uma conversa, consegue acessar, puxar, né? Mais coisa, sim, porque ela não está numa ligação direta ali com o indivíduo que está sofrendo com isso. Quais as dicas, doutora, que a gente pode dar para os nossos ouvintes ou para os familiares dos ouvintes para que a gente possa ajudar e evitar um maior número, né, desses casos? Chegar ao extremo, né? Certo. É aquilo que eu comentei. Quando alguém passa a observar que o comportamento da outra pessoa está alterado, fala, poxa, o fulano não é assim, ele está tendo um comportamento, né, diferente, como aqueles exemplos que eu dei do isolamento, de querer conversar pouco, né? Precisa estar alerta. E a pessoa irá conversar, com certeza, quando ela estiver, vamos falar, preparada para aquela que ela tiver mais afinidade. Realmente, isso pode acontecer. Às vezes não será com algum membro da sua família, mas às vezes um amigo, né? Ou o seu psicólogo. E aí ela vai ter mais intimidade para poder, né, se abrir, falar, pedir ajuda, tá conversar. Sim. É verdade. O importante, Verônica, é as pessoas não julgarem, sabe? Claro. E ao mesmo tempo já condenar, né? Falar, isso aí é bobagem, essa aí tá fazendo graça. Gente, independente de qual seja o motivo, se a pessoa realmente está doente ou não está doente, não importa. O importante é saber se ela está pensando,
planejou ou se já tentou antes o suicídio. Nós precisamos socorrer, sem julgar, sem condenar, porque mesmo aquelas, né, que alguns julgam como está fazendo para chamar a atenção de alguém, elas também cometem, porque elas tentarão. E numa dessa pode ser fatal. Com certeza. Doutora, a pandemia, ela aumentou o número desses casos no Brasil? Aumentou sim. E Por no quê? mundo? Sim. Nós vamos falar de uma forma geral, no mundo todo, né? Minha própria experiência no consultório. Isso. Muitos pacientes que estavam bem, estáveis. A maioria, eu posso falar de mais de 90%, teve um desequilíbrio na sua saúde mental. E aumentou drasticamente o número de crises de pânico, né, da síndrome do pânico, as crises de ansiedade e depressão. E, naturalmente, que passou na cabeça delas as ideias e os planos suicidas. Com certeza. É porque mudou muito, mudou a rotina, a gente teve perdas, famílias inteiras, né? Por exemplo, a gente vê histórias que ficou uma pessoa, né? A família, um núcleo familiar de 4 pessoas, 3 morreram e um ficou. Então é complicado não passar, né? Tipo, por que eu fiquei? Né? Isso então, mesmo, eu acho Vanessa. que é uma relação muito complexa de vida e morte que a gente viveu. Sim, tem uma doença dentro da psiquiatria que nós chamamos de transtorno de ajustamento ou transtorno de adaptação. O que seria isso? Lembra muito uma depressão. Como se um exemplo da pandemia, a consequência de uma alteração muito brusca no seu estilo de vida. A pessoa precisou necessariamente se isolar, né, de tudo e de todos. Muitos perderam seus entes queridos, muitos também perderam seu emprego, teve problemas financeiros. Então, esses episódios fazem com que a pessoa tem um desequilíbrio mental e possa vir sim a ter o transtorno de adaptação, que anda próximo ali com a depressão. Às vezes não chega a ser uma depressão propriamente dita instalada, né? Mas o fato do emocional ficar abalado, desajustado e aquela pessoa precisando de uma ajuda, né? Até com medicamento, com tratamento, com terapia. Porque as pessoas se viram assim, principalmente os jovens, que a gente sempre conversou aqui nessa questão da pandemia. Quem é mais velho já tem uma rotina de trabalho, já tem maior maturidade para enfrentar o que nós vivemos. Agora, os jovens, eles estão na fase de se relacionar, de viver com os amigos, de sair, de ter a vida social. E eles simplesmente foram cortados da noite para o dia desse relacionamento social. Então, tiveram que fazer a aula em casa e tudo. Essa falta da convivência compromete muito, né? O estilo de vida, o bem-estar, muito complicado isso. E eu acredito que a gente ainda vai viver um período de muito estudo, né? Na área da saúde mental, para ver os reflexos, isso a longo prazo. A longo prazo, sim. Isso é verdade. E agora, né, com essa nova epidemia, eu não sei se posso falar epidemia sobre o que está acontecendo com essa nova doença, né, da varíola dos macacos. Eu não sabemos ainda o que esperar, se teremos aí um novo isolamento, né, gente? Porque os números estão crescendo. A gente tem que ficar todo mundo atento e forte para poder sempre acolher, né, e acudir as pessoas que estão necessitando dessa atenção. Com certeza. E a pandemia veio também para nos mostrar o tanto que é importante a socialização para nós mantermos uma saúde mental saudável, né? O bem-estar, o né? bem-estar, tanto que faz parte, né? O lazer, o bem-estar, as festas, né? Para a gente poder ter ali um momento de prazer, o tanto que isso faz parte, tratamento para a nossa psique. Exato. Doutora,
deixa pra gente uma mensagem para quem tá sofrendo com depressão ou com algum transtorno de ansiedade, pânico. O que a gente pode fazer para ajudar essas pessoas? Sim, em relação a elas precisam estar abertas para pedir ajuda. Todas essas doenças mentais são muito sérias, mas, por um lado, tem tratamento, tem cura. A melhor opção não é acabar com a vida. A melhor opção é acabar com o sofrimento, mas através de tratamento e não tirando a vida. E como que você procura esse tratamento? Primeira coisa, você tem que pedir ajuda. Se você não tem forças para sair da cama, sabe? Liga para alguém, liga para um parente, para um vizinho, para um grande amigo, né? Diz, eu preciso de você. Você pode ligar também para 192, que é o SAMU. Pode estar ligando para o 188, que é o CVV. É o Centro de Valorização à Vida, que ele irá te ajudar. Procure o postinho mais perto da sua casa. Procure a UPA, né? Dê um grito. Peça ajuda, peça socorro, não tenha vergonha, sabe? Vamos acabar com esse estigma sobre falar de suicídio, não tenha vergonha sobre isso. Existem muitos preconceitos, sim, relacionados a isso, mas a pessoa precisa, sim, de ajuda e vamos deixar essa descriminalização do lado. E a vida é a melhor escolha, né, gente? Sempre, né? Viver, ser feliz. A gente, às vezes, está passando por um momento difícil, mas não tem dor eterna. Tudo passa. E sempre busca ali no fundo do coração de fé também, porque, né, quem pode tirar a vida, deixar aqui a mensagem é só Deus. Com certeza. A gente não pode tomar frente. Então, procure ajuda, busque a fé, a sua religião, procure seu médico, seu psiquiatra, peça para alguém te ajudar, como a doutora falou. E, doutora, por favor, deixa aqui seu telefone, seu endereço de atendimento para aquelas pessoas que estão passando por isso. Passa rápido, Passa né? rápido. É uma delícia estar aqui, gente. Nossa, passou aí quase 30 minutos. Para mim, como se fosse 30 segundos. Isso aqui é uma terapia para mim. Exatamente, exatamente. Conversar, né? Como conversar faz bem. É muito bom. Muito bom. Então, gente, para quem ainda não me conhece, eu sou a Patrícia Pires, eu sou médica psiquiatra. A partir de agora, de setembro, eu vou estar lá no Medical Life Center, lá no hospital. Vou estar atendendo a população de Guaxupé e toda a região. Sejam muito bem-vindos. E o meu telefone para contato, para tirar dúvida, para poder falar comigo, caso você queira falar, no programa não deu tempo, né, de citar alguns quesitos, quiser mandar para mim as dúvidas, fique à vontade. O meu telefone é 998-8181. E me siga no Instagram, por favor. Sim. Lá tem bastante conteúdo. E é dra.patriciapires. Muito bem, muito obrigada, viu, meninas? Eu acho que é necessário sempre, né? Muito obrigada pela presença no nosso Terça da Saúde, doutora. E muito obrigada, Vanessa. Gostaria de deixar aí o telefone da doutora. Procurem a doutora Patrícia, procurem ajuda. E para tudo tem uma luz no fim do túnel. Vou só passar aqui. Acabou de chegar uma de ouvinte perguntando rapidamente aqui se há tratamento para quem está sofrendo por se apegar ao passado. Lógico. Toda queixa é válida, gente. Sim, há tratamento, sim. Precisamos aí fazer uma busca nesse passado para tirar os nós do seu inconsciente. Eu sempre brinco que todo o seu passado, né, trouxe coisas boas, trouxe coisas ruins e muita coisa ficou lá no inconsciente. É como se fosse um novelo que está cheio de nó.
E esse tratamento, tanto com médico como psicólogo, a gente vai pegar esse fiozinho desse nó, tirar todos do novelo, tirar todos os nozinhos e tentar enrolado de uma forma certinha, para que de uma certa forma fique só o aprendizado do passado e nada de mágoas, tristezas, ódio, raiva. Isso aí, muito obrigada. Meninas, obrigada, até terça que vem. Até, um ótimo dia. E fique aqui com a gente no nosso Manhã na Clube. A Rádio Clube apresentou Terça da Saúde. Rádio Clube, a emoção simples, a comunicação que você gosta. Vacinação contra